Olá, olá, bom dia, a paz do Senhor, galerinha, tudo bem com vocês? Bastante saudade, cada dia que passa a saudade vai aumentando, né? Mas eu espero que muito em breve podemos estar juntos na sala de aula e que eu possa ouvir um pouco mais de vocês, como foi o dia de vocês, a semana. Tô com bastante saudade das novidades, né? Do que foi feito no sábado à noite. Mas em breve vamos poder conversar um pouco mais sobre todos esses assuntos, amém? Estamos aqui nessa manhã para estudarmos juntos, aprendermos um pouquinho mais a vida de Jesus, né? A nossa lição de EBD de hoje tem o título Conhecendo Jesus de Nazaré. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho mais desse tema tão maravilhoso que é conhecer Jesus Cristo. Amém? Convido a você para que nesse momento feche os olhos junto comigo, faça uma oração, convide que o Espírito Santo esteja no nosso meio, que ele possa estar aqui se fazendo presente, estando aí também fazendo presente, que nós podemos aprender um pouco mais de Jesus Cristo e praticarmos e buscarmos ser mais parecidos com Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te convido, Senhor amado, a se fazer presente, meu Pai, no nosso meio. Espírito Santo, vem aqui, Senhor amado, nos dar conhecimento, sabedoria. Senhor amado, venha trazer uma palavra para os nossos corações. Senhor amado, eu sei, meu Pai eterno, que temos muito a aprender. Eu sei, Senhor amado, que temos sede de conhecimento da Tua palavra, meu Pai. Senhor amado, que tudo que viemos aprender, Senhor amado, venha a ser sementes boas no nosso coração, uma terra boa, meu Pai, que possa crescer, frutificar e dar bons frutos. Senhor amado, que possamos buscar ser mais parecido contigo, Senhor. Usa-me, Senhor amado, como instrumento, Senhor. Que possamos aprender um pouco mais de Ti e que possamos ficar com corações desejosos, meu Pai, para buscar mais a Tua palavra. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos na lição 2, Conhecendo Jesus de Nazaré. Né? A nossa verdade prática, nosso texto base, está escrito assim, em João 20:31. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Em João 20:31. Amém? Nós vamos falar hoje um pouquinho mais sobre a vida de Jesus Cristo, conhecendo um pouco mais o nosso Cristo, o nosso Salvador, né? A nossa introdução começa assim: quem foi Jesus de Nazaré? Por que ele se sujeitou a viver como um simples homem para salvar pecadores? Por que ele é chamado de Verbo? Como podemos também ser chamado Filho de Deus? Tantas perguntas, mas com respostas simples, porém profundas. Nesta lição, refletiremos acerca dessas importantes verdades e seremos chamados a um grande desafio: compartilhar com o nosso próximo a verdade maior. Deus nos amou e enviou o seu Filho para nos salvar. A nossa leitura bíblica em classe está em Marcos, capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Que vocês possam pegar a Bíblia de vocês e meditar nessa passagem, que é tão maravilhosa. Hoje eu não vou fazer a leitura junto com vocês, para o nosso vídeo não ficar tão extenso igual ao anterior, tá bem? Para nós começarmos a nossa aula, eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho. Refletissem, pensassem naquilo que vocês mais amam. O que vocês mais amam? O que é que vocês mais amam? Eu comecei a refletir, comecei a imaginar, comecei a pensar. Peguei um papel, até te convido a fazer isso. Coloca num papel o que você mais ama.
E conforme você vai anotando, você vai pensando, ai, mas eu amo um pouquinho mais isso. Aí a minha intensidade maior do amor está nisso. E eu fiquei pensando. Aí você escreve, você risca, você escreve de novo. E nas minhas anotações, eu cheguei a um acordo que o que eu mais amo, é a minha família. São os meus. E meditando nessa lição, eu comecei a refletir. Quanto tempo? E aí eu também quero que você pense sobre isso. Quanto tempo você se dedica para essa causa? Quanto tempo você busca meios para melhorar isso que você tanto ama? Para você estar presente? Quanto tempo você se dedica para estar junto com aquilo que você ama, para ter aquilo que você ama pertinho de você? Eu não sei o que você mais ama. Pode ser que seja sua família, pode ser que não, pode ser que seja estar com seus amigos, não sei. Pode ser que seja algum momento que te traga um nível de prazer muito grande, aquela coisa que desperta aquele sentimento bom, gostoso. Mas a reflexão nesse momento, para a gente iniciar nossa lição, é quanto tempo você se dedica para isso que você conseguiu mensurar que é aquilo que você mais ama. Quanto tempo? Quando eu comecei a pensar sobre isso, eu percebi que por mais que eu me dedique, é muito pouco que eu faço. Eu preciso melhorar. Eu preciso mudar talvez as cadeias das minhas prioridades para estar mais próximo disso, para ter mais momentos em família, para estar mais perto. Esse período que nós estamos aí de quarentena é um período que nós paramos e refletimos muito mais sobre isso, sobre os valores, né? Sobre o que realmente importa. E foi realmente nesse período que você começa a pensar, nesse momento que você para tudo e começa a refletir, que você percebe que você precisa se dedicar um pouco mais para isso que você ama. E meditando na lição e analisando, lendo a Bíblia, eu aprendi que Jesus Cristo, o que Ele mais ama, o que Ele mais tem de toda a sua missão terrestre, foi por mim e por você. O amor de Jesus Cristo foi tão grande que Ele se dedicou a sua vida terrena inteira. Foram os 33 anos por amor a mim e por amor a você. Jesus Cristo não encerrou a sua dedicação. Ainda hoje, aqui nesse momento, o seu amor chega até nós. A sua dedicação permanece até hoje, para que possamos estar próximo a Ele, para que possamos sentir o seu amor. E para isso, basta convidarmos Jesus, basta chamarmos Jesus. E Ele entra e superabunda em nós todo o seu amor. Amor igual a esse não existe. Não existe nenhum amor no mundo que se compare ao amor de Jesus Cristo. Então que possamos aprender com Jesus Cristo, né? A se dedicar um pouco mais àquilo que nós amamos. E que viemos buscar em tudo, o nosso maior exemplo, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Pai, o nosso Consolador,
e tantas outras características que nós vamos aprender nessa lição. Amém? Eu convido a você a não deixar de fazer essa reflexão. Dá um pause no vídeo, dá um pause na aula. Pensa sobre isso. Pega seu caderno, comece a anotar. Anote o que você precisa fazer para melhorar. Depois de você fazer essas reflexões, faça uma oração. E aí você volta para a gente poder continuar assistindo e aprendendo um pouquinho mais de Jesus Cristo. Nós temos muito a aprender. O tópico 1 da nossa lição diz: e o verbo se fez carne. Para a gente começar a falar sobre verbo, esse verbo que a Bíblia fala, que João fala, no livro de João fala, será que tem alguma relação com o verbo da língua portuguesa? O que é o verbo da língua portuguesa? Vamos para o conceito do verbo da língua portuguesa? Verbo, na língua portuguesa, ele é ação, aquilo que você faz, que está em movimento. A lição diz assim: verbo é a palavra que expressa ação, acontecimento, movimento. Então, Deus, na sua trindade, Deus, Filho, Espírito Santo, todos um único Deus, um Deus, mas em 3 pessoas: Deus, Filho, Jesus Cristo, Espírito Santo, em uma única trindade. É o verbo. Então, tudo ele fez. Tudo nele expressa uma ação, um acontecimento. Ele se fez carne. O que é carne? Carne. Ele se fez humano. Então, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Se vocês buscarem lá em Gênesis, né, nós temos alguns verbos, né? Voz ativa, verbo. Em Gênesis 1:1 tem lá a palavra criou. 1:2 movia. 1:3 haja. 1:4 fez. O que todos esses verbos estão dizendo? São ações. Que ações são essas? Ações que Deus colocou, que o nosso Cristo colocou. Chamou, versículo 1 e 5. Produza, ele falou em 1:11. No capítulo 2, versículo 2, descansou. Versículo 4 do capítulo 2, fez. Se vocês analisarem o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, vocês vão localizar vários verbos. E todos esses verbos é uma voz ativa que nosso Deus fez. Naquele momento, a Trindade já estava presente em toda a criação. Em toda a criação. E eles tiveram movimentos, ações. O verbo se fez presente. Cristo é o verbo. É por meio dele que tudo se fez. Lá no Gênesis estavam presentes o Deus Pai, o Deus Filho, Jesus e Deus Espírito Santo. E a Santíssima Trindade pode ser encontrada em toda a extensão dos textos bíblicos, de Gênesis até o Apocalipse. Jesus Cristo é o verbo porque ele estava exercendo ativamente uma atividade durante todo o tempo, desde a criação dos céus e a terra, até os dias de hoje, enquanto estamos aqui aprendendo essa lição. Mas por que o verbo se fez carne? Simples. Ele te ama tanto que veio ao mundo para que todos nós pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos dar vida por mim e por você. Então ele veio, ele se fez carne, para que ele pudesse dar a sua vida por mim e por você, para que pudéssemos ser salvos. Ele precisou se nascer
pequenininho, lá em Belém. Ele se fez carne. Ele habitou entre nós. Eu fui meditar essa semana nessa lição e eu comecei a buscar todos os, vamos dizer, os acontecimentos, todos os eventos, as ocasiões que Jesus viveu. E comecei a fazer um link dessas situações, dessas ocasiões, com tudo aquilo que nós vivemos. Ele passou por tudo. E tem muita semelhança com tudo isso que nós vivemos. Por quê? Porque ele se fez carne, ele se fez presente. Ele aprendeu a ler e escrever. Sim, assim como eu e você, no período de alfabetização, aprendemos a ler e escrever, Jesus também. Ai, Angélica, mas como que você está dizendo isso? Está escrito. Olha lá, Lucas 2:52 diz assim: Jesus crescia em sabedoria e em estatura, e no favor de Deus e das pessoas. Olha só, Lucas 4:16 e 17 diz assim: Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume. Ele ia à igreja como de costume. Alguma semelhança comigo e com você? Ele se levantou para ler as Escrituras. Ele lia as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Olha as semelhanças. Jesus, ele trabalhou como carpinteiro. Ele aprendeu uma profissão. Ele se dedicou, ele estudou, ele deu o seu melhor ali. Onde ele aprendeu essa profissão? Com seu pai, o seu maior exemplo. Ele aprendeu com o seu pai. E ele foi um carpinteiro. Tem assim Marcos 6, versículo 1 e 3. Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte começou a ensinar na sinagoga, e muitos do que ouviam admiravam e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós? Ele foi carpinteiro, ele aprendeu uma profissão. Muitas semelhanças, né? Ele viveu tudo isso que nós vivemos. Ele sentiu. Ele teve desafios. Ele teve todos esses sentimentos que nós também vivemos. Ele habitou entre nós. Ele passou por aqui, né? Olha, Jesus desenvolveu sua vida de oração. Aqui tem algo que eu aprendi quando eu estava estudando, aprendendo um pouquinho mais aqui para compartilhar com vocês, que quando ele estava vivendo a sua última agonia na cruz, ele exclamou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa oração, esse trecho de oração, é uma citação direta do Salmo 31, versículo 5. Tal oração era uma oração que a mãe judia ensinava o filho a fazer antes dele se deitar para dormir. Alguma semelhança com você? Quantas vezes nossos pais já ficou ao nosso lado nos ensinando a orar, ensinando o Pai Nosso, nos ensinando como que nós formamos nossas orações. Gente, eu tenho muitas anotações aqui referente a Jesus Cristo, né? Mas nós vamos correr, depois eu posso compartilhar isso com vocês, para vocês. Jesus desfrutou da bênção familiar. Se vocês observarem quando ele está dando alguns ensinamentos em forma de parábolas, ele conta as parábolas e ele menciona muito o cotidiano familiar, né? E
são maravilhosos, porque nós percebemos que toda essa fase Jesus Cristo viveu, ele aprendeu, ele teve ótimos exemplos com seus pais, com sua família, né? Então toda essa bênção familiar, que a nossa família é uma bênção, Jesus também viveu e compartilhou. Olha só, nós falando sobre tudo isso, né? Nós vamos fazer uma leitura aqui da lição e vamos pensar um pouquinho mais sobre a passagem de Jesus aqui na nossa terra. Jesus é tão importante, tão importante, tão importante, tão importante, e mesmo com toda a sua importância, ele nunca limitou que nós tivéssemos acesso a ele. Pensa você em uma pessoa muito importante que você conheça, ou que você saiba da existência, talvez você não conheça pessoalmente. Uma pessoa que talvez é tão importante que você não consegue ter acesso a ela. Não sei, talvez o prefeito da nossa cidade, o governador do estado. Com o prefeito talvez a gente tenha um pouquinho mais de acesso, talvez possa encontrar, algumas pessoas possam ter um pouco mais de acesso, outra menos, né? Eu não tenho nenhum acesso, mas tem pessoas que têm um pouco mais de acesso. Vamos pensar no governador do estado. Para você ter acesso a ter ele, para você ir conversar com ele, imagina isso. Bem difícil, não é? Talvez ele nem te receba. Agora imagina que você conseguiu esse acesso. Aí você vai conversar com ele. E quando você vai conversar com ele, você começa a falar dos seus problemas pessoais, do seu problema corriqueiro, cotidiano. Talvez o problema que você está tendo da escola. Será que esse tipo de assunto interessa o governador do estado? Com certeza não. Com Jesus Cristo, com toda a sua glória e majestade, com toda a sua devida importância, com toda a reverência que devemos ter quando falamos dele, nós temos livre acesso. Você tem livre acesso, você pode sentar, você pode se ajoelhar, você pode convidar a ele e você pode conversar com ele todos os assuntos que você precisa, todos. E ele está ali pronto a te ouvir, a estender a mão, te ajudar a levantar. Ele está ali. Ele conhece as tuas dores. Ele conhece aquilo que você está enfrentando, que está tendo tanta dificuldade. E ele está ali para te ajudar. Ele está ali para te levantar. Ele está ali para te ouvir. Ele está ali. Olha só, nós vamos já para o tópico 3. Estamos correndo, eu não li o tópico 1, está falando que o verbo se fez carne. Nós já compreendemos. O segundo, que ele habitou entre nós. Jesus Cristo habitou entre nós. Ele viveu por todos os momentos de uma criança, adolescente, jovem, para a vida adulta, como nós, né? Aqui, vou ler um trechinho do tópico 2 para a gente ir para o 3. Imagine o quanto Jesus é mais importante que todas as pessoas que citamos. Que eu falei do prefeito, do governador. Infinitamente mais. Porém, há algo impressionante a relatar a você. Ele escolheu lhe ouvir e dedicou 33 anos ao viver aqui na terra para dar vida por você. E mais, ainda hoje ele nos ouve atentamente através de nossas orações. Através das nossas orações, nos sentimos abraçados pelo amor de Jesus Cristo. Amém? Tópico 3. Jesus, o Filho de Deus. O Evangelho de João apresentava Jesus como Filho de Deus, que foi manifestado ao mundo para cumprir na cruz o plano da salvação da humanidade. No Evangelho de João, Jesus nos fez declarações maravilhosas acerca que ele é. Vamos ver, vamos buscar isso na Bíblia? Ele é o pão da vida. João 6 e 48.
Está escrito: eu sou o pão da vida. A luz do mundo está em João 9, versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João 10, 7. O bom pastor. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. A porta das ovelhas. O 9,5, eu sou a luz do mundo, nós já falamos. O bom pastor agora, em João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Agora, a ressurreição e a vida, João 11, 25. Diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha quantas maravilhas, quantas revelações de tudo que Jesus Cristo é. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14. 14, 6. Diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a videira verdadeira. João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Jesus, apresentado por João, é o único meio de salvação para o ser humano, pois ele é filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados. E sabe por que Cristo morreu em nosso lugar? Você sabe? Por que Jesus Cristo morreu no nosso lugar? Nós falamos logo no início. Pelo mesmo motivo que ele se dedicou a sua vida inteira terrestre por mim e por você. Por amor. Por amor. Jesus Cristo te ama de uma forma tão especial, de uma forma tão grandiosa, que não conseguimos nem explicar nem mensurar. Uma maneira que não existem palavras que você consiga expressar esse amor. Somente o ato, que somente ele viveu, pode explicar. Um amor que foi vertido na cruz do Calvário, seu sangue, para nos perdoar, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Em João 3,16 fala dessa forma, que o Senhor amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal, de uma maneira sem igual, por mim e por você. Ele deu seu único filho, para que eu e você, crendo, nós possamos ter a vida eterna com ele. De maneira especial. É um amor diferenciado. É um amor único. É um amor sem igual. É o amor que ele tem por mim e por você. E por todos. Ele morreu por todos nós, por todos nós. Por todos nós. Eu quero ler aqui um textinho para vocês que fala um pouquinho sobre Jesus. Vamos prestar um pouquinho de atenção nesse texto muito, muito valioso. O coração de Jesus era puro. O Salvador era adorado por milhares de pessoas, mas ainda assim contentava-se com a vida simples. Ele recebeu o cuidado de mulheres. Está lá em Lucas 8, do versículo 1 ao 3. E nunca foi acusado de ter pensamentos impuros. Foi desprezado por aqueles a quem criara, mas mostrou-se disposto a perdoá-los antes mesmo que clamassem por misericórdia.
Pedro, que viajou com Jesus durante 3 anos e meio, descreveu como um cordeiro imaculado e incontaminado. Você pode encontrar essa passagem em Pedro, capítulo 1, versículo 19. Após a sua convivência com Jesus, João concluiu: e nele não há pecado. 1 João 3,5. Jesus possuía um coração sereno. Os discípulos inquietavam-se sobre a necessidade de alimentar a muitos, mas Jesus não. Ele agradeceu a Deus pelo problema. Os discípulos gritaram de medo durante uma tempestade. Jesus não. Ele dormiu o tempo todo. Pedro puxou a sua espada para lutar com os soldados, mas Jesus não. Ele levantou a sua mão para curar. Seu coração estava em paz. Quando seus discípulos o abandonaram, ele ficou amuado e quis voltar para casa. Quando todo mundo abandonou Jesus Cristo, quando ele estava lá orando, ele ficou chateado, deprimido e falou: vou abandonar tudo, vou para minha casa. Não. Quando Pedro negou, Jesus perdeu a paciência? Quando os soldados cuspiram em sua face, soprou fogo neles? Nem pensar. Ele estava em paz. Ele os perdoou. Recuou-se a ser guiado pela vingança. Ele é a luz do mundo. Ele é o amor. E você? Tópico 4. E você? Também é filho de Deus? Você, ao crer no nome de Jesus Cristo, também tem o poder de se tornar filho de Deus. Coisa boa, hein? Imagine, eu e você, crendo no poder, no nome de Jesus Cristo, podemos também ser chamados filhos de Deus. É só crer? Tem um pouquinho mais. Para nos tornarmos filhos de Deus, mediante a aceitação de Jesus Cristo. Como assim? Você precisa aceitá-lo como seu único, exclusivo Salvador. Nesse momento que você aceita Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, olha as palavras como são fortes. Vamos pensar? Único é um só. Você não pode ter 2 deuses. Ele tem que ser exclusivo. Ele precisa ser exclusivo. E ele é suficiente. Ele basta. Você não vai precisar de mais nada. Nada. Ele basta. Quando você confessa com os teus lábios, quando você aceita Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, você se torna filho de Deus. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Você se torna filho de Deus. Que privilégio podermos nos tornar filho de Deus. Mas o crer, expresso em João, para o evangelista crer, ele é um ato contínuo. Ele não tem fim. Continua. Nós temos que continuar vivendo. Vivendo o quê? Uma dedicação amorosa, abnegada. Que continuamos a nos aproximar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, nós precisamos continuar. Nós cremos, nós confessamos e agora nós vamos continuarmos firmes, constantes, abnegando. O que é abnegar? É uma palavra que está no final da nossa lição, mas muito importante. Abnegar. Quando você renuncia às suas próprias vontades em função a uma outra pessoa.
quando você não age por interesse. Ele é desinteressado, será sacrificado. Quando você renuncia às suas próprias vontades, o seu eu, e você vive para Cristo. Quando você esquece seus desejos terrenos, você abandona a sua vida pecaminosa, os pecados, os vícios, a pornografia, todos os vícios, tudo aquilo que te afasta do Senhor. Você larga a mão e escolhe viver para Deus. Exatamente isso. Você se torna filho de Deus. Então, nessa manhã, eu te convido a você se entregar ao Senhor Jesus. Se você crê, que esse crer não seja da boca para fora, palavras vãs, não. Que você confia, que você se entregue, que você confesse que você é um pecador. E que possamos, a partir dessa confissão, buscar continuamente, que vivemos uma dedicação amorosa, abnegada, e continuamos a nos aproximar do nosso Senhor e Salvador. Espírito Santo de Deus, Ele vai te ajudar, Ele vai estar com você. E você clamando ao Senhor, buscando a sua face, buscando cada dia mais alimentar o teu espírito, você vai estar se aproximando cada dia mais de Deus. E você também será um filho de Deus. Amém? Vamos apenas ler a conclusão para finalizar, para concluir. Vamos lá. Agora você já conhece melhor a Jesus de Nazaré, o Verbo que se fez carne. Nessa lição, podemos perceber o quanto Deus nos amou, entregando seu Filho unigênito, para que pudéssemos ter vida, e vida em abundância. No entanto, para que possamos verdadeiramente ser alcançados por tão grande graça, é necessário nascermos de novo, através do ato de aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Seja você um porta-voz dessa verdade a todas as pessoas que você conhece. Anuncie Jesus como Salvador da humanidade. Hoje nós conhecemos um pouco mais da vida de Jesus, do seu amor, que não podemos guardar isso apenas para nós, mas que possamos anunciar, que possamos falar, que podemos declarar que só Jesus é o Salvador. Porque esse amor abrange a todos nós. Então sejamos, eu e você, um missionário, que possamos anunciar o amor de Jesus Cristo. Amém? Nós temos aqui algumas perguntas, simples perguntas, 5, e eu convido a você a responder todas elas, né? Nós vamos aprender um pouquinho mais, vamos fixar um pouquinho mais todo esse aprendizado que nós tivemos. Amém? Então respondam, depois nos mandam, isso é muito importante. Amém? Seja você um missionário, na sua casa, na sua rua, na sua escola, no seu meio familiar. Seja você um adolescente que queira aprender a ser melhor, com o maior exemplo, Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu domingo, que você tenha um dia maravilhoso na presença de Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar e Deus abençoe a sua vida. Espírito Santo de Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, separados por um momento, Senhor amado, para conhecer um pouco mais da vida de Jesus.
Obrigada por ter se manifestado no nosso meio, Senhor. Muito obrigado. Espírito Santo de Deus, venha trabalhar na nossa vida, meu Pai. Visite os corações, Senhor, de cada adolescente que está aqui agora comigo fazendo essa oração. Sim, Papai, seja o nosso amigo em todos os momentos. Que possamos, Senhor amado, esquecer todos os alvos e olhar apenas para Cristo, para o amor de Jesus Cristo, para o seu sangue que foi vertido na cruz, Senhor. Senhor amado, eu confesso, Senhor amado, que eu sou pecadora e que eu preciso mais de Ti. Ajuda-me, Senhor, a abdicar de tudo desse mundo, Senhor, e continuar, Senhor amado, firme no propósito de servir a Tua palavra, de servir, Senhor amado, a Jesus Cristo, a declarar que Ele é o único, suficiente Salvador a todos que me rodeiam, meu Pai. Sim, meu Deus, sê comigo. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até mais.